o maior uso da medicina é em o paciente obstétrico. É na obstetrícia que se faz o maior uso de magnésio. Isso acho que quase que em alguns lugares exclusivamente na obstetrícia se faz, na medicina, o uso do magnésio por alguns efeitos de aumento de fluxo placentário, aumento de contração e relaxamento ao mesmo tempo. Algumas questões específicas, talvez o médico possa ajudar aí dizendo, na obstetrícia, o Zanata pode dizer aí na obstetrícia qual é o objetivo específico que se usa na medicina, mas não tem contraindicação na gestação. Se é um paciente obstétrico ou cesárea, sei lá como vai ser, não tem contraindicação. Os trabalhos que a gente tem, a dose mística de 1,33 mg por quilo por minuto e 30 mg por quilo inicial. A gente tem trabalhos em cães, mas eu tenho usado em gatos também. Eu vejo algumas poucas referências de gato. Tem menos trabalhos ainda mostrando em gato, mas a dose varia por aí também. Essa dose que eu uso é uma dose muito baixa, de até aquilo que eu pude encontrar na literatura de uso em cães, os poucos trabalhos que existem. Então, alguns trabalhos usam muito mais. Essa é uma dose bastante baixa. E em gatos também encontrei referência desse mesmo valor. Dentro dessa mesma faixa de valor dá para ser usado tranquilo. Eu não falava lá da história da anestesia, como os caras fizeram, eles contavam quando a frequência respiratória e o pulso. Então, quanto ia diminuindo a frequência respiratória e a força do pulso, eles diminuíam a infusão. Talvez eu não tenha contado tudo. Eles diminuíam a infusão. Se o cara parasse de respirar, ele desligava a infusão. É a forma grosseira de se fazer o controle. Mas o que a gente faz é a questão hemodinâmica. Em pacientes que estão tendendo a ficar hipotenso, ou que tem uma descompensação hemodinâmica, vocês param um pouco a infusão, espera aquilo controlar, depois volta. O clearance dele é muito rápido. A gente não tem estudo de farmacocinética em cães de magnésio, é isso que eu digo. A gente não sabe exatamente o clearance, todas as velocidades de transporte e de troca de compartimentos, a gente não sabe, nem na espécie humana também nunca achei a farmacocinética exata dessas questões de anestesia intravenosa dele. Então a gente vai parar de usar quando tem a situação. Assim como, por exemplo, as práticas que a gente faz de anestesia intravenosa aditiva, que é o que a gente tem do Propofol, muitas vezes a gente para a infusão de Propofol. Por que a gente para? Porque o paciente que fez a apneia, mesmo quando usava anestesia inalatória lá no vaporizador universal, o paciente fez a apneia, tá ficando bradicárdio, qual a primeira coisa que você faz? Diminui o anestésico que você está infundindo, o anestésico geral. Da mesma forma que eu estou usando o magnésio. Seria diferente, por exemplo, se estivesse usando uma ketamina. Não ia diminuir a ketamina porque está fazendo hipotensão. Pelo contrário, a gente sabe o efeito adrenérgico que tem a ketamina. Mas eu sei que o efeito que possa estar causando hipotensão pode ser um acúmulo mais desse magnésio na circulação. Então, as situações onde eu vou parar ou vou diminuir a infusão são situações de pacientes hemodinamicamente instáveis, que estão tendendo à hipotensão ou que estão fazendo alguma coisa do tipo. Se ocorre alteração da motilidade intestinal. Eu nunca vi diferença, pelo menos cirurgias abdominais, nunca vi diferença da motilidade intestinal, nunca vi trabalho citando também. Apesar de mexer com fluxo de cálcio dentro de célula da musculatura lisa, nunca vi trabalho que estudasse a motilidade intestinal. Eu nunca vi um aumento nem diminuição quando se faz, ou algum cirurgião se queixar do aumento da cirurgia na cavidade abdominal. Pelo contrário, a gente vê um relaxamento muito bom, sem usar bloqueio regional, nenhum relaxamento muito bom de coto uterino, né, situações de castração, e consequentemente de intestino talvez tenha a mesma também, não tem referência de motilidade intestinal. O relaxamento muscular acontece, mas uma das maiores observações que se faz é que ele potencializa a ação dos curares, dos bloqueadores neuromusculares. Como a gente usa muito pouco na medicina veterinária, bloqueador neuromuscular, alguns lugares mais, outros menos, mas a gente sabe, e tem relato, isso é uma da ação clássica dele, é que ele vai prolongar o efeito do bloqueador neuromuscular. Então a gente tem que saber que eu posso parar a infusão, se eu estou usando, do bloqueador um tempo antes, procurônio, pancurônio, trapuro, depende daquilo que você está usando. Você pode planejar parar um pouco antes e cuidar com a redistribuição depois, para você não ter uma recurarização quando você usou magnésio para esse paciente no pós-operatório. Então esse é um cuidado, acho que a recurarização a gente deve ter cuidado com todos os pacientes, porque raramente a gente reverte com a neftigmina, atropina, os bloqueadores neuromusculares. A gente não tem muita, acho que não é muito essa conduta, não sei se algum lugar faz a reversão toda. O Sulgamadex se usa, é um extrapolo na medicina veterinária chegar a usar o Sulgamadex algum dia, não sei. Assim como falava aquelas coisas, eu não posso falar nada hoje porque pode ser usado contra mim, que a gente nunca vai usar, nunca vai chegar, quem sabe um dia. Mas eu não vejo hoje a prática, essa tanta necessidade do bloqueador. Os pacientes entram muito diferente na ventilação mecânica do que da espécie humana, aumentando um pouco o O2, a gente vê que eles entram melhor. O relaxamento muscular, a gente não sei se vê tanta diferença de uma perna, de um fêmur de um homem, fêmur de um cão, talvez nas situações muito difíceis fosse ajudar o relaxamento, mas raramente o bloqueador normalmente a gente vai usar, uso geralmente bloqueador neuromuscular, tateando para poder fazer a centralização de globo ocular, nas únicas situações que a gente vai usar, a maioria dos serviços de anestesia.